É isso, família. Tem sido um voo foda, né? Salve, salve, Rai, seja bem-vindo, camarada. Já preparou a agenda pra gente cantar Dom L mês que vem juntos? Meu, então, vai ter Dom L de graça agora dia 28, mano. Dá um pulo pra cá. Cola aqui, ó, vem. Encoste, dia 28 de graça. Eu nem tava afim, né? Porque assim, eu já fui em 3 shows dele. E aí a galera chegou e falou: Não, vamos de novo, vamos mais um, pá, não sei o que. Eu falei: tá bom, né? Vamos, vai todo mundo. Virada cultural aí vai ter, mano, muita coisa. Vai ter muita coisa. Vai ter Jonga, vai ter Raridade e Barões da Pisadinha, um depois do outro. O bagulho vai ser louco. Deixa eu só avisar aqui que entramos. Entramos. Dar aquele RTzinho e postar no Insta também, né? Importante. É isso. Entramos. Entramos. Mano, uma coisa que eu tô chapando que, enfim, eu preciso arrumar uma câmera melhor e um prego. É porque agora a gente tem um quadro do Marx. Aqui, ó, bem aqui no meu dedo. Agora a gente tem um quadro do Marx. Deixa eu trazer ele aqui mais perto. É que tipo, ele é bem pequenininho, tá ligado? Aí não dá pra. A câmera não pega direito, mas aí, ó, temos um quadrinho do Marx. Coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Bom dia, camarada Amanda. Como vocês estão, família? Vocês estão tudo suave, tudo de boa? Eu já falei dos últimos livros, já. Enfim, eu tô um pouco sumido aqui das lives, família. Até peço perdão. É que assim, tá tudo uma correria. Essa semana eu tô em semana de prova. Inclusive, estão mandando mensagem aqui por causa de questão de prova. Ah, pô, mandaram as perguntas aqui pra mim. Era isso que eu tava pedindo. Ótimo. Show. É, enfim. É, e aí, então tá uma correria, tá realmente muita coisa. É como vocês podem ver, tô de cabelinho novo. Enfim, é isso. A gente vai, cada semana a gente vai trocando. Entrei nessa onda aí. Então, antes, queria falar, né? A gente tá hoje continuando o livro Racismo Estrutural, que tá no Drive, tá? Tá no Drive, então vocês podem ter acesso a ele aí em PDF. Enfim, é um livro que na Amazon ele não sai muito caro, tá ligado? Então, se vocês sentirem à vontade, pode comprar lá. É o livro do Silvio Almeida. Amanhã, e eu travei e voltei, amanhã a gente começa a ler As Prisões do Kropotkin, tá ligado? Enfim, semana passada não teve porque a gente acabou fazendo a live com a Krata, enfim, uma live que já passou de 300 visualizações no YouTube. Assim, ficou a live braba, a gente fez lá no YouTube direto, então quem quiser tá lá, vai sair pra podcast daqui a umas semanas. Então é isso. Quem não também quer ver, que preferir podcast, vai sair logo logo. Nossas redes sociais, morcego underline Marcos underline, enfim, todas as plataformas. Um podcast se chama Caverna do Morcego, né? Que é o podcast do podcaster da Praxis, vulgo eu. E aí, se você curtiu os projetos, curtir as lives e tal, a gente tem o apoia.se barra Caverna do Morcego e o Pix mpbl97531@gmail.com, que o QR Code tá aqui do lado. O cupom de desconto na autonomia continua, hashtag morcego na autonomia, 20% de desconto, então é isso, quem quiser comprar livro, aproveite. Enfim, se eu sair no meio tipo, tiver acontecendo uma live, eu só vou falar, ó galera, chegou uma coisa aqui porque eu tô esperando umas coisas pra minha mãe, então, né, essa questão de, às vezes eu precisar sair correndo e tal, vai acontecer. Antes de entrar na questão do livro mesmo, eu queria lembrar, eu queria dar né, assim, trocar ideias rápidas. A primeira é que vai rolar ato dia 30 lá na USP, porque é, acontece que a gente está pedindo o pagamento do mês atrasado do auxílio, que a USP decidiu não pagar, e um reajuste, né? Seguindo aí algumas faculdades, a meta é que a gente consiga R$ 800 por mês para os alunos aí que recebem auxílio. E, né, já que a gente está falando aí já da educação, a gente está aí sofrendo outro ataque da educação, agora voltado para a educação das universidades, que é o ataque aí do Kim Kataguiri e do general... Como que é o nome do general? Deixa eu pegar aqui o nome do general. Aqui. E do general Peternelli, que é um deputado bolsonarista, e tem outro deputado. E o deputado Arthur Maia,
que estão articulando um projeto para cobrar mensalidade nas universidades públicas. E aí, quando a gente espera que alguma entidade como a Uni convoque a gente para as ruas, né? Porque a maior entidade que a gente tem é quem tem o poder de mobilização nacional, ela faz post com emoji triste, né? Enfim, é isso. Essa é isso que está representando os estudantes hoje em dia, tá ligado? Enfim. E aí, enfim, é só lembrar vocês aí que a gente precisa voltar a articular o movimento estudantil, assim como foram em períodos onde realmente a gente tinha um movimento estudantil, eu vou dizer a palavra combativo, mas não só no sentido autônomo, tá ligado? Mas eu falo no sentido de enfrentamento direto, tanto com o governo, quanto com a polícia, quanto com as próprias seitorias. Porque assim, são ataques todos os dias, e se a gente for deixando, a gente vai tomar no cu, né? E eu sei que boa parte do meu público está presente nas universidades, sejam elas públicas, sejam elas particulares, sejam elas federais, estaduais, enfim, a gente tem gente aí, sejam elas de curso técnico, tem uma boa galera aí que acompanha, que tá, enfim, é complicado, é complicado. Ainda mais no ano, né, porque a gente vai ter a continuação aí da votação pela questão das cotas, enfim, a gente sabe que isso daí pode parar num buraco muito mais fundo do que a gente espera, e a gente não pode deixar avançar em nada, né, velho, a gente tem que tá defendendo ali, e, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer do dia. Vamos ver qual vai ser a movimentação, o que vai ser demandado, porque a votação vai acontecer hoje. Então a ideia, né? Enfim, existe uma certa urgência. Mas ok. Agora, alguma coisa que vocês querem que eu fale antes da gente começar, família? Faz tempo que eu não falo aqui com vocês, então eu vou deixar em aberto. Enquanto vocês dizem que tem alguma coisa e tal, o tema de hoje é um tema muito interessante, né? Que é racismo individual, institucional e estrutural. E eu passei recentemente por ele, porque eu escrevi um texto que eu tô esperando sair. Assim que sair, eu divulgo a página que vai sair no jornal. E ele é um tema muito interessante de verdade, assim, eu gosto dessa discussão e como o Silvio Almeida propõe ela. Enfim, eu espero que vocês gostem, porque hoje é uma coisa bem interessante, são coisas bem interessantes que a gente vai trocar ideia aqui sobre isso. E aí aproveitar, né, porque eu tô aí, enfim, com essa possibilidade de escrever textos e tal, eu queria perguntar também se tem algum tema que vocês gostariam de me ver discutindo sobre, falando sobre, qualquer coisa manda nas redes sociais também, @morcego _marcos _. Tem mais algum recado pra eu dar? Deixa eu pensar. Acho que não. Acho que era isso de recado que eu tinha pra dar. Ah, é verdade, não. A gente tem que criticar a social-democracia de vez em quando, né? Vocês viram o Gilmar Tato falando do Dória, né? Enfim, que parece que o PT vai se aparelhar ao Dória também. É isso, né? É isso. União fascista contra o fascismo. Literalmente isso. É complicado, família, é complicado. Bom, enfim, já que, enfim, não sei se vocês estão escrevendo, por enquanto vai abrindo aí na página 35 do livro, né? Que é 3 concepções de racismo individualista, institucional e estrutural. Podemos ler Lélia Gonzalez. Inclusive eu tenho um trabalho que a gente usou ela. Um trabalho muito bom. Bom dia, Sol, camarada Sol aí presente também. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deixa eu mandar o drive aqui, porque eu acho que, enfim, como faz tempo que eu não faço, não sei se em geral tem o livro. Cadê? Tô abrindo aqui a Twitch no celular, calma aí, família. Tem que criticar essa democracia mesmo, é isso. Comando drive, acho que é isso. Faz tempo que eu... Nossa, tô... Aí, pra quem quiser o PDF do livro Racismo Estrutural, tá aí, ó. Stream Elements já mandou o arquivo do Mega. Tem várias coisas aí. Inclusive, vai ser provavelmente onde a gente vai disponibilizar. É verdade, eu não falei sobre isso. É provavelmente onde a gente vai disponibilizar os PDFs das leituras que a gente vai fazer aí no nosso grupo de estudos presencial, né? O grupo de estudos da Caverna do Morcego vai rolar de forma presencial aqui em São Paulo. Vão ser 10 encontros entre julho e novembro, né? 2 por mês, de forma quinzenal. Enfim, vão ser livros outros dos que a gente faz aqui, e a discussão acho que a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. E as inscrições vão abrir dia 1, ou seja,
quarta-feira, daqui uma semana e um dia. Puta, vai ser da hora. Vai ser da hora. Então é isso, família. Página 35 aí do livro. Eu não sei qual é a página no PDF, mas, enfim, deve ter um númerozinho da página no canto. Você vai lá até chegar em 35 e já era. E aí já era. Vou dar 45 segundos aí pra ir. Enfim, às vezes demora um pouquinho mais, mas a gente começa lendo sempre devagar, então dá tempo pra todo mundo abrir o livro aí. Dá tempo de boinha. Enfim, o autor foi o general Peternelli do negócio e o relator é o Kim Kataguiri. É complicado, família, é complicado. Tem uma galera que tem que tomar um pau mesmo, Só muito obrigado aí pelo follow, camarada. Muito obrigado aí pra galera que seguiu. Enfim, uma galera nova chegou. Aí, ó, fez barulho agora. Atrasado, mas veio. Ah, não, foi Rastan. Ah, salve, salve Rastan. Valeu, Hakajuma, Silo Debel, Sempre Zoeira, Palu 666, Joano Silva, Eides. Enfim, uma galera aí que seguiu recentemente aí. Muito obrigado aí por seguir a Caverna do Morcego. Enfim, é isso. Deu os 45 segundos. Bora lá. Salve, salve. Seja bem-vindo, camarada. Então, página 35. 3 concepções de racismo individualista, institucional e estrutural. Como seguiu agora, eu vou mandar novamente o drive. Só pra caso não tenha... É só pegar aqui. Mandei errado. Pô, da hora, camarada. Que da hora. Fico feliz com isso que a galera tá indicando. Fico muito feliz com isso. Então hoje, como eu falei, a discussão vai ser sobre essas 3 concepções, que são o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. A gente vai destrinchar a conexão e o que difere um do outro, né? O Silva Almeida começa assim: nos debates sobre a questão racial, a gente pode encontrar as mais variadas definições de racismo. E a fim de apresentar os contornos fundamentais, ou seja, só aquilo que realmente importa aqui, até porque ele não pode se estender muito, desse debate de forma didática, ele vai classificar em 3, sendo a relação entre racismo e subjetividade, a relação entre racismo e Estado e a relação entre racismo e economia, para entender o racismo institucional, o individual e o estrutural. É isso, né? Os 3. Enfim, eu falei fora da ordem, mas não importa. E aí ele já fala que quer fazer um esclarecimento essencial para o percurso que faremos a partir de agora e que configura um dos pontos mais significativos deste livro. E aí vocês podem ver que está até em itálico, né? Ao contrário de grande parte da literatura sobre o tema, que utiliza os termos indistintamente, que é, por exemplo, o que a galera liberal vai tentar fazer, no sentido de, ao dialogar sobre racismo estrutural, vai propor como solução a mudança da instituição. Diferenciamos o racismo institucional do racismo estrutural, justamente o que eu pontuei. Não são a mesma coisa e descrevem fenômenos distintos. Eu vou grifar aqui porque eu acho muito importante isso, para quando a gente for trabalhar e quando a gente entrar na discussão mais aprofundada, vocês vão ver o porquê disso. Lembrando que é importante que vocês comentem, opinem e não fiquem quietinhos, não precisa, que é esse modelo de interação, tá? A fim de que conceitos tenham alguma relevância científica e, consequentemente, possam servir como meios para que aspectos importantes da realidade concreta possam ser desvendados, é necessário que sejam tratados com o devido rigor. Então, para que a gente consiga analisar a realidade concreta, a gente precisa desse rigor em cima desses conceitos. Por isso, deve-se considerar que na sociologia os conceitos de instituição e estrutura são centrais. E aqui entra outra coisa importante, que é uma coisa que a gente faz a crítica, né? Como alguém que faz ciências sociais, é que dentro da tradição liberal, a mistificação desses conceitos, ou a mistura desses conceitos, ela tem um objetivo. E o objetivo é justamente tornar tudo uma grande confusão que não faça sentido mesmo, porque qualquer proposição pode ser aceita, qualquer coisa faz sentido. E é muito louco, principalmente quando você começa a estudar e você começa a ler autores liberais, que aí eles vão querer criar, eu vou chamar aqui, enfim, conceituando assim como eles fazem, de microconceitos, que vão ser conceitos que vão buscar, tipo, a gente já tem o que é racismo estrutural, aí eles vão criar um outro conceito para definir a mesma coisa, porque eles misturam o estrutural com o institucional. E aí, definido dessa forma com outro conceito, a proposta não vai ser mais a quebra, o rompimento com a estrutura. Mas vai ser tipo, esse problema, então, ele é um problema puramente ilusório, porque o que a gente tem é essa questão institucional e é só melhorar a instituição que tá tudo certo. Portanto, vão descrever também diferentes fenômenos sociológicos.
Portanto, os adjetivos institucionais e estrutural não são meramente alegóricos, mas representam dimensões específicas do racismo, com significativos impactos analíticos e políticos. Portanto, eles vão ter dimensões diferentes, tanto para a nossa análise, quanto para o que é o fenômeno, para o que acontece a partir disso. Começando pela concepção individualista, que é provavelmente a menor que tem, porque ele só quer apresentar o que ela é. O racismo, segundo essa concepção, é concebido como uma espécie de, abre aspas, patologia, fecha aspas, ou anormalidade. Ele é tido como algo estranho, né? Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo atribuído a grupos isolados. Ou ainda, seria o racismo uma irracionalidade. Salve, salve de Game Boy! Seja bem-vindo, camarada! A gente está na concepção individualista, ainda estamos bem no começo, então pode abrir o drive que dá tempo aí. E essa irracionalidade tem que ser combatida no campo jurídico por meio de aplicação de sanções civis. Indenizações, por exemplo, ou até penais. Por isso, a concepção individualista pode não admitir a existência de racismo, mas somente de preconceito, a fim de ressaltar a natureza psicológica do fenômeno em detrimento de sua natureza política. Salve, salve. Então reparem que ele está apontando uma coisa bem interessante, que dentro da tradição que vai utilizar o racismo como individual, e não que, e aí é claro, quando a gente for falar sobre institucional e estrutural, a gente não está eximindo o indivíduo de responsabilização. A gente não está tirando o indivíduo a possibilidade de ser racista. Mas o discurso em cima do racismo individualista é justamente a ideia de que é um caso isolado, é uma pessoa. E como vocês podem ver, os jornais, os júris e o legislativo e o judiciário, eles vão trazer muito nesse sentido. Eles vão trazer uma concepção puramente individual, como se esse fosse o problema. E aí, sob este ângulo, não haveria sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas, que vão agir isoladamente, ou até em grupo. Dessa forma, o racismo, ainda que possa ocorrer de forma indireta, ele vai se manifestar principalmente daquela discriminação direta, né? Vai ser principalmente aquela ofensa, enfim, e aqueles termos pejorativos, né? E aí, por se tratar em algo ligado ao comportamento, a educação e a conscientização sobre os males do racismo, bem como o estímulo às mudanças culturais, serão as principais formas de enfrentamento do problema. Então, desse campo, tudo se resolveria na educação, cultura e conscientização. Galera, não seja racista, o amiguinho do lado ele é igual a você. Não sei o que. Começa a ouvir rap e tal, não sei o que você vai entender. E assim você resolveria a questão do racismo. O racismo ele é uma imoralidade e é também um crime, que vai exigir que os que praticam sejam devidamente responsabilizados. Disso a gente tem convicção. Porém, a gente não pode deixar de apontar que a concepção individualista, por ser frágil e limitada, tem sido a base de análise sobre o racismo absolutamente carentes de história e de reflexões sobre seus efeitos concretos. Essa concepção ela vai insistir em flutuar sobre uma fraseologia moralista inconsequente. Racismo é errado, somos todos humanos. Como se pode ser racista em pleno século XXI? Tem amigos negros e por aí vai. E uma obsessão pela legalidade. É interessante, vou dar uma pausa aqui nessa legalidade, porque a gente vai entrar, por exemplo, no racismo institucional e estrutural, e mais pra frente a gente vai falar sobre a questão do racismo e do direito. E é uma questão que a Thailise Leite ela apresenta, por exemplo, na relação da mulher. É uma questão que o Alisson Mascaro vai apresentar na relação do direito e da forma que o direito é constituído, que é que a legalidade ela serve para quem? As leis foram feitas por quem e para quem? O direito passa a existir com qual objetivo e finalidade? Logo, a questão da legalidade ela serve pura e meramente aos marcos liberais. Ela pode servir até no marco revolucionário se você pensar como um avanço tático. Ok, mas é limitado. Meu Deus, a concepção individualista chega a ser um pouco ideológica porque ela é uma solução meramente individual sem tocar nas estruturas materiais e sociais que condicionam a raiz do racismo.
coloca a culpa do indivíduo porque ela é racista, não enxerga o indivíduo racista como sintoma de um modo de produção racista. Perfeito, Sol, e é nesse caminho aí que a gente vai. É nesse caminho que a gente vai. E aí, no fim das contas, vai se limitar o olhar sobre o racismo a aspectos comportamentais. É isso. Deixa-se de considerar o fato de que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade. Vamos lá, Apartheid foi legalizado, Jim Crow foi legalizado, as bombas jogadas na Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia, não lembro mais qual país, depois do caso de 2001, pelo governo Barack Obama, não só foram legalizadas, como estavam como base do Conselho de Segurança Nacional e da CIA e da Segurança Nacional de Defesa que eles têm lá. Tá ligado? Teoricamente é legal. Foi discutido na ONU. Até aí. E com apoio moral de líderes políticos, líderes religiosos e dos considerados homens de bem. Salve, salve, Nerevarino. Seja bem-vindo, camarada. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Logo, então, a gente tem aí essas limitações do racismo individualista e de como ele é bem utilizado pelos liberais, né? Pra desculpa pra tudo, desde uma notícia de jornal até uma construção de uma guerra, né? Pra tudo. Já a concepção institucional, que é esse próximo passo que o Silvio Almeida dá, ela vai ser um importante avanço teórico no que concerne aos estudos das relações raciais. Bom dia. Ironia. Ué, Barack Obama não era o melhor presidente por ser negro e ter ganhado o Nobel da Paz? É isso. Pra vocês verem como essa dimensão funciona, né? Essa dimensão do racismo individual e de descolar o racismo da institucionalidade e da estrutura, né? Sob a perspectiva institucional, o racismo ele não vai se resumir aos comportamentos individuais, mas ele vai ser tratado como resultado de um funcionamento de certas instituições, que vão atuar em uma dinâmica que vão conferir, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios. Então a gente ainda está falando dessa condição aí dentro do racismo institucional. Com base na raça. Antes da gente entrar na expressão institucional do racismo, vamos entrar um pouco em o que são instituições. Eu acho esse um dos pontos altos desse livro, que é não só explicar o que é o racismo institucional, mas passar para uma explicação do que são as instituições, até porque é uma temática que, por exemplo, eu tive discussão na aula de sociologia sobre o que são as instituições, porque a gente estava estudando funcionalismo. E para mim, a visão que eu tive dentro da academia, né, da faculdade, é uma visão reducionista do que são as instituições. Não só reducionista, mas como falha no sentido de querer se explicar e explicar o funcionalismo. Apesar de constituídas por formas econômicas e políticas gerais, como a forma mercadoria, a forma dinheiro, a forma Estado e a forma direito, cada sociedade em particular vai se manifestar de distintas maneiras. E isso daqui é muito interessante antes de me aprofundar, porque ele vai trazer uma visão do Joachim Hirsch. O Joachim Hirsch é um dos principais teóricos sobre as formas, né, sobre derivacionismo do Estado e tal. Então, essa visão do Silvio Almeida vai se aproximar da visão da Thalise Leite, do Alisson Mascaro, do Ademar Bogo, de uma caralhada de gente que faz um estudo sobre o Estado e as dinâmicas do Estado. Para quem for participar do grupo presencial, ou se a gente conseguir transmitir, também conseguir colar nas lives, a gente vai fazer essa discussão, tá? Voltando. Por exemplo, dizer que as sociedades contemporâneas estão sob o domínio de um Estado não significa dizer que os Estados são todos iguais quando historicamente considerados. Lembra quando a gente estava lendo... Que livro que a gente estava lendo? Calma aí. Que agora eu tenho que lembrar. Clóvis Moura, Quilombos, ele fala que no Brasil a gente teve um modo de produção escravista colonial. Esse modo de produção se organiza de forma diferente do que, e isso a gente leu no Alisson Mascaro também, do que o modo de produção feudalista. Logo, existe uma formação histórica diferente. Continuando, o Estado brasileiro não é igual ao Estado francês, embora ambos sejam formalmente Estados. E desse modo que podemos compreender que as formas sociais entre as quais o Estado se materializam nas instituições.
As instituições são, e aqui se não me engano é a citação do John Hirsch, deixa eu ver, 27, nota 27, 27, 27. 27? É, 27. Isso, Joachim Hirsch, perdão. Forma política, instituições políticas e Estado. Revista Crítica Marxista, número 24. Ele vai falar assim: as instituições são modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade dos sistemas sociais, aos sistemas sociais. E essa estabilidade dos sistemas sociais vai depender, então, da capacidade das instituições de absorver os conflitos e os antagonismos que são inerentes à vida social. É com esse discurso que surge, por exemplo, a forma direito. O Silvio Almeida é uma das pessoas que fala: o objetivo do direito é se situar como um representante, né, como algo além tanto do Estado quanto da sociedade, seria justamente absorver esses antagonismos e propor resoluções. Pelo menos no discurso é isso. Não, nem que ele tenha sido criado realmente com esse objetivo, tá? Mas no discurso ele vai trazer isso. E é isso que ele está apresentando aqui. E vai se entender absorver como normalizar, ou seja, estabelecer normas e padrões que orientarão a ação dos indivíduos. Em outras palavras, é do interior das regras institucionais que os indivíduos se tornam sujeitos. Portanto, a questão do direito e das instituições, né, dessa forma política, vem justamente no sentido da gente obter a forma sujeito, visto que as ações e os comportamentos serão inseridos em um conjunto de significados previamente estabelecidos pela estrutura social. Logo, as ações e os comportamentos vão ter uma orientação, aquilo que vai ser como normal ou que vai ser como padrão, justamente de algo que é previamente estabelecido pela estrutura social. Então, mesmo quando a gente vai falar, e dentro da sociologia existe esse debate sobre os significados, ou seja, o que você representa em determinado espaço, como você vai atuar e os sentidos que você vai dar para sua atuação, tudo isso vai ter relação com a estrutura social. Vou dar um breve exemplo. E olha, eu vou dar um exemplo para mostrar que até em sentidos de anormalidade, ou seja, uma situação não padronizada da sociedade, vai ter um condicionamento da estrutura social. O Martim Baró e El Salvador, após a guerra, ele fala sobre a questão do aumento da violência, inclusive no pós-guerra. E aí ele fala sobre todo o desencadeamento da violência. Ok, a gente não pode ter a violência como algo necessariamente existente, nem como algo não existente. Porém, após a guerra e com a institucionalização da violência e da militarização, a gente vai ter maiores casos de guerra. É isso que a gente tem objetivamente. Só que, por que acontece essa guerra? Por que acontece esse nível de violência? E aí você faz todo o desmembramento da estrutura social e da entrada do capital, por exemplo, da tentativa de se criar uma democracia liberal formal e de coisas assim. E aí ele vai analisar o comportamento das pessoas nas periferias, nos campos e, é claro, das classes que vão tomar o poder. E a partir disso você vai ter a determinação do significado dado a partir das estruturas sociais. Portanto, as instituições moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões e do cálculo racional, como de sentimentos e preferências. E isso é um ponto muito importante que a gente tem que ter. Quem diz isso? Porque tem uma citação. Ellen Immergut, o núcleo teórico do novo institucionalismo. Caralho, que da hora. Porque eu tô estudando instituições em política, né? Da hora, bom saber disso. Deixa eu marcar aqui. Portanto, as sociedades não são homogêneas, porque elas são marcadas pelo conflito, antagonismos e contradições, que não são eliminados, mas são absorvidos e mantidos por controle desses meios institucionais. Por exemplo, o funcionamento do sistema de justiça. Se é correta a afirmação de que as instituições são a materialização das determinações formais da vida social, pode-se tirar duas conclusões. A.
As instituições, enquanto um somatório de normas, padrões e técnicas de controle que condicionam o comportamento dos indivíduos, são resultados de conflitos e das lutas pelo monopólio do poder social. E B, as instituições, como parte da sociedade, também vão carregar os conflitos dessa sociedade. Em outras palavras, elas são atravessadas internamente por lutas entre indivíduos e grupos que querem assumir o controle das instituições. Enfim, vamos continuar aqui para a gente avançar nas conclusões e na discussão. Portanto, a principal tese de quem afirma a existência do racismo institucional é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Portanto, como a solução pode ser algo que também faz parte do problema. Logo, a desigualdade racial vai ser uma característica da sociedade, não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. Aqui a gente já está chegando num ponto interessante, né? A desigualdade racial, ela está presente na sociedade e a gente não vai ter solução nas instituições porque a gente vai ter grupos raciais que também vão se utilizar desses mecanismos para impor os seus interesses políticos e econômicos. Não vou avançar no que eu ia falar uma questão, mas ela já é mais relacionada com a própria estrutura das instituições. Vamos lá, dando uma breve palhinha aqui, né? Portanto, quando a gente fala que a mera representatividade não importa, é porque as instituições, elas já têm um caráter estrutural de demarcação de desigualdade. Quando a gente ainda tem essa falta de representatividade, ou seja, quando a gente tem grupos a quem se interessam por isso, é perfeito para eles, né? Então, a solução também não é só colocar pessoas, mas a gente tem um ponto interessante para, pelo menos, barrar algumas coisas esdrúxulas. Então, com essa concepção institucional do racismo, a gente pode ver, então, que o poder é um elemento central da relação social. Deixa eu marcar aqui. Cadê verde? Com efeito, o racismo é dominação. Poder como elemento central da relação social, o racismo é dominação, e é sem dúvida um salto qualitativo quando se compara com a limitada análise da ordem comportamental pertencente na concepção individualista. Então, de fato, existe um forte avanço aí nesse sentido. Assim, detém o poder os grupos que exercem o domínio sobre a organização política e econômica da sociedade. Ponto. Mas a manutenção desse poder adquirido vai depender da capacidade do grupo dominante de institucionalizar seus interesses, impondo para a sociedade todas as regras que eles querem, os padrões, as condutas e os modos de racionalidade que tornem normal e natural o seu domínio. Reparem que aqui ele não está falando que o racismo institucional abarca isso, mas isso é um erro na análise puramente institucional. Porque como esses grupos normalizam isso? De que forma? No caso do racismo institucional, o domínio se dá como estabelecido de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que vão servir para manter essa hegemonia do grupo racial no poder. Isso vai fazer com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas do poder de um determinado grupo tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Sendo assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas, como Legislativo, Judiciário, Ministério Público, reitorias de universidades e instituições privadas, como diretorias de empresas, vai depender, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que, direta ou indiretamente, dificultem a ascensão de negros ou mulheres. E, em segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial de gênero, naturalizando, assim, o domínio de um grupo formado por homens brancos. Homens cis brancos, né, padronizadamente. Para quem quiser mais, o livro da Thaís Leite é fantástico para isso, tá? E aí, o uso do termo hegemonia, ele não vai ser acidental.
uma vez que esse grupo racial no poder enfrentará resistências. Para lidar com esses conflitos, o grupo dominante tem que assegurar o controle da instituição, e não somente com o uso da violência, mas, e aqui a gente entra no ponto crucial, mas, cadê? Pela produção de consensos sobre a sua dominação. Então, não é só coercitividade, mas é também consenso. Isso, desde Gramsci, a gente tem bem explicado. Porém, reparem que aqui ainda falta um ponto. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. A entrada de um presidente popular do governo resolve a situação, mesmo que todo mundo que esteja lá dentro do governo seja mais voltado para a esquerda. Não. Por quê? Porque a gente tem as instituições pautadas em uma estrutura. Bom dia, Tabacas! Como você tá, camarada? Suave? O camarada Jaime Osório, e quando eu falo sobre neoliberalismo, eu trago essa visão dele, ele vai falar que aqui na América Latina a gente tem dois grupos diferentes. Um vai ser a classe dominante e outra vai ser a classe reinante. Salve, salve, ilustra Lilis! Bom dia, como você tá, camarada? A classe dominante vai ser a burguesia, vai ser os latifundiários, vai ser essa galera aí que tem poder econômico. A classe reinante não necessariamente precisa ser alguém da classe dominante. Pode ser, por exemplo, um operário. Isso não quer dizer nada, porque as mudanças estruturais não podem ser feitas por via da legalidade. Ponto. A produção de consenso, por exemplo, se pode dar de várias formas. Tanto para um nível governamental, que é o que, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro tenta fazer agora, mas não consegue, como pelo grupo midiático. E aí, por exemplo, quando um grupo ascende ao poder, né, ele é a classe reinante da época, e ele vai discutir sobre a questão das mídias, enfim, todo aquele paranauê de você descentralizar o poder e controle das mídias, ele vai ter poder efetivo para isso? Não. Isso não necessariamente porque ele não quer, mas porque as instituições não permitem isso. Salve, salve, Gnomo Grow, salve, salve, Nixola, sejam bem-vindos, camaradas, sejam bem-vindos. A gente tá aqui lendo ainda sobre racismo institucional, não partimos pro estrutural ainda. Eu só tô elencando alguns problemas aí que ainda existem dentro dessa visão, tá? Quem quiser é só colocar comando Drive, o Drive aparece, o livro está lá. Então, dessa forma, concessões terão de ser feitas para os grupos subalternizados, a fim de que questões essenciais, como, por exemplo, o controle da economia e das decisões fundamentais da política, permaneçam no grupo hegemônico. O efeito disso, tanto da coerção quanto do consenso, é que o racismo vai ter sua forma alterada pela ação ou omissão dos poderes institucionais, como o Estado e a escola, que podem tanto modificar a atuação dos mecanismos discriminatórios, como estabelecer novos significados para a raça, atribuindo certas vantagens sociais a membros de grupos raciais historicamente discriminados. Portanto, na visão institucionalista, o racismo não se separa de um projeto político e de condições socioeconômicas específicas. Deixa eu marcar aqui. Os conflitos intra- e interinstitucionais podem levar a alterações do modo de funcionamento da instituição, que para continuar estável, precisa contemplar as demandas e os interesses dos grupos sociais que não estão no controle. Como, por exemplo, a gente tem aí as cotas. As cotas não resolveram o problema estrutural do país, mas as instituições se adaptaram. Elas souberam se adaptar. Exemplo claro, a USP. Ela abre cotas, abre os auxílios e coloca um auxílio de R$500. Quem vive com R$500 no mês? Aí você vai fazer uma pesquisa, dependendo da pesquisa que for, você não pode ter trabalho. Você vai tirar quanto com a pesquisa? R$700, R$800. Quem vive com R$700, R$800? Portanto, você tem uma política de entrada, você tem uma política de permanência, só que vão ser completamente chulas. Você completamente no sentido de, vocês não vão permanecer aqui. A gente está fazendo o nosso. A gente se adaptou a isso. E fica por isso.
Testinho o Poder de Steven Lux, que vai separar as 3 esferas do poder e falar do problema de que só estar no governo é limitado. Boa indicação, camarada. Dessa forma, então, os conflitos, os antagonismos que afetam a instituição podem resultar em uma reforma que vai provocar alteração de regras, dos padrões de funcionamento e da atuação institucional. Um exemplo dessa mudança vão ser as políticas de ação afirmativa, uma delas eu tratei aqui, cujo objetivo é, a grosso modo, aumentar a representatividade de minorias raciais e alterar a lógica discriminatória dos processos institucionais. E a gente sabe que essas políticas de ação afirmativa, apesar de ter um longo histórico de implementação de seu conhecimento jurídico e político, ainda são motivos de grandes controvérsias, tanto dentro como fora dessas instituições em que foram implementadas. As próprias cotas, a gente tem o Fernando Feriado defendendo o fim delas. E percebam, além de ser algo limitado, é algo reversível. Vai ter votação para isso. E se passa? Isso apenas comprova que as instituições são conflituosas e sua coesão, dependendo da capacidade de absorver conflitos, depende dessa capacidade de absorver conflitos, tanto ideológica quanto repressivamente. B. A instituição vai precisar se reformar para adaptar a dinâmica dos conflitos sociais, o que vai implicar alterar suas próprias regras, padrões e mecanismos de intervenção. Nada fora do que foi discutido aqui até agora. Agora a gente passa para outro subcapítulo, que é outro subcapítulo muito interessante, proposto pelo Silvio Almeida, que é Black Power e o racismo institucional. Primeiramente, perguntas, opiniões, comentários. Eu acho que chegou... Só um minuto, família. Acho que chegou o correio aqui. Dois minutinhos, já volto. Perdão, família. Aí, ó. Aí, ó. Caralho, desculpa, família. Perdão ter saído assim. Enfim, eu avisei no começo lá, mas é porque minha mãe ela comprou umas coisas pra ela. Aí. Ai, nossa, cansei. Materialismo aleatório, ó o Tser aí, ó o Tser aí. É isso. Continuando. Obrigado, família. Agora a gente entra então nessa discussão sobre Black Power e racismo institucional. Essa partezinha é muito boa, de verdade. Eu gosto bastante dessa parte. Bora lá, bebam água, viu, família? O tempo tá seco, tá foda, bebam água. Esse livro não estaria completo se a gente não mencionasse a primeira obra a usar o adjetivo institucional para se referir ao racismo,
que foi Black Powers, Politics of Liberation in America, de Charles V. Hamilton e Kwame, né? Black Power, Políticas de Libertação na América, do Charles V. Hamilton e do Kwame Ture, que é o nome africano adotado por Stokely Carmichael, em que os autores, tendo por base a sociedade estadunidense, né? Então, galera aí dos Panteras Negras, brabíssimos, vão propor um rompimento com as análises que restringem o racismo a comportamentos individuais. No livro, o racismo é definido como a aplicação de decisões e políticas que consideram a raça como propósito de subordinar um grupo racial e manter o controle sobre esse grupo. E após essa definição, os autores afirmam que o racismo é tanto evidente como dissimulado. Marca-se, portanto, essa importante separação entre o racismo individual, que vai ser indivíduos brancos agindo contra indivíduos negros, e o racismo institucional, que vai se manifestar nos atos de toda a comunidade branca contra a comunidade negra. O racismo individual, vão dizer ainda os mesmos autores, né? O Charles Hamilton e o Kwame Ture, consiste em atos evidentes de indivíduos que causam morte, ferimentos ou a destruição violenta de propriedades. E isso pode ser gravado por câmeras de televisão e frequentemente ser observado no momento que ocorre. Portanto, esse racismo individual, e aí eles vão tirar, né, da questão individualista e passar para a questão individual, vai ser realmente essa questão mais ostensiva e direta que acontece, né? Por exemplo, a gente tem vários casos aí, por exemplo, de entregadores sendo hostilizados, saca? A gente tá falando ali do racismo individual, não que não seja ligado a toda a cadeia produtiva, mas que ele tá sendo feito ali no momento e pá, enfim. Já o institucional, para eles, vai ser menos evidente, muito mais sutil, menos identificável em termos de indivíduos específicos que cometem os atos. Porém, vão alertar os autores para o fato de que o racismo institucional ele não é menos destrutivo da vida humana. O racismo institucional se origina na operação de forças estabelecidas e respeitadas na sociedade. Portanto, recebe muito menos condenação pública do que o primeiro tipo. É isso, né? Se a gente tem... É muito fácil você jogar, por exemplo... Acontece lá no judiciário que tal pessoa, tal deputado, tal vereador lá, tal senador, governador, não sei o que, foi racista. Até gente, às vezes, do mesmo partido vai fazer críticas, vai olhar e falar, não, foi racista e tal, não sei o que, etc e tal, não sei o que. Só que toda a estrutura governamental que a gente tem é racista. Isso não sofre condenação pública. E até quando os jornais postam, né, chegam lá e falam, o governo do Brasil é um dos governos mais desiguais e não sei o que, em termos de pessoas pretas representadas lá e tal, não sei o que, não sei o que. Só que fica nisso, fica numa notícia. Acabou ali. Morreu. O exemplo da obra de Hamilton e Ture é bastante elucidativo de como a concepção institucional do racismo opera de maneira diversa do racismo quando visto sob a prisma individualista. Quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças negras, é um ato de racismo individual amplamente deplorado pela maioria dos segmentos da sociedade. Mas quando nessa cidade, Birmingham, Alabama, 500 bebês negros morrem a cada ano por causa da falta de comida adequada, abrigos, instalações médicas e outros milhares são destruídos e mutilados, física, emocional e intelectualmente por causa das condições de pobreza e discriminação na comunidade negra, isso é uma função do racismo institucional. Quando uma família negra se muda para uma casa em um bairro branco e é apedrejada, queimada ou expulsa, eles são vítimas de um ato manifesto de racismo individual, que muitas pessoas condenarão, pelo menos em palavras. Mas é um racismo institucional que mantém os negros presos em favelas dilapidadas, sujeitas às pressões diárias de exploradores, comerciantes, agiotas e agentes imobiliários discriminatórios. Portanto, é feita essa separação dentro do racismo institucional. E a contribuição do Hamilton e do Kwame Ture vai ser decisiva na medida em que demonstra que o racismo é um dos modos pelo qual o Estado e as demais instituições estendem o seu poder sobre toda a sociedade. As relações raciais, particularmente nos Estados Unidos,
realidade analisada pelos autores, não seria um dilema, porque os brancos não se encontram dilacerados e torturados pelo conflito entre uma devoção ao credo americano e seu comportamento real. Não tem um dilema americano no que tange as relações sociais, porque, segundo os autores, os negros estadunidenses, apesar de formalmente cidadãos dos Estados Unidos, não deixam de ser os sujeitos coloniais em relação à sociedade branca. O racismo institucional, na visão de Hamilton e de Touré, é uma versão peculiar do colonialismo. Puta, eu preciso ler esse livro. Interessante. Deixa eu marcar aqui. Nota 36, família. Nota 36. Vou marcar a 29 e a 36. Outro ponto que é evidenciado no livro e que vai se tornar um destaque dos estudos sobre esse caráter institucional do racismo é a ideia de que as instituições são fundamentais para a consolidação de uma supremacia branca, dito de maneira mais ampla, da supremacia de um determinado grupo racial. Vão dizer os autores que a comunidade negra foi criada e dominada por uma combinação de forças opressoras e interesses específicos na comunidade branca. Portanto, a afirmação dos autores não pode ser entendida como se houvesse uma ação deliberada de todos os brancos contra os negros, pois isso colocaria novamente o racismo no campo comportamental, ainda que um comportamento de grupo. O que os autores destacam é o fato de que as instituições atuam na formulação de regras e imposição de padrões sociais que vão atribuir privilégios a um determinado grupo racial, no caso, os brancos. E um exemplo disso é a exigência de boa aparência para se candidatar a uma vaga de emprego, que vai ser associada às estéticas próprias das pessoas brancas. Que é o que acontece aqui. Se eu tô com o meu cabelo destrançado, grandão, ô Marco, você podia cortar esse cabelo, né? Você podia, enfim, deixar ele menor e tal. Enfim, você sabe, você não vai conseguir arrumar trabalho se você continuar o cabelo assim, pá, não sei o quê. Sim, dando relatos pessoais. Agora, com as tranças, pô, agora você ficou mais bonitinho, né? Dá pra ver seu rosto e tal, a galera consegue te enxergar melhor. Ah, agora sim e tal, deixa sempre assim, agora para a barba e não sei o que, deixa ela bem pequenininha, enfim. Coisas assim que a gente passa no cotidiano. Mas eu fiquei gostoso igual o Travis Scott, isso é fato. Ou seja, no caso do racismo antinegro, as pessoas brancas, de modo deliberado ou não, são beneficiárias das condições criadas por uma sociedade que vai se organizar baseando-se em normas e padrões prejudiciais à população negra. Por esse motivo, Hamilton e Touré chamam a atenção para o fato de que a demanda negra por mudança se torna forte. Ou seja, sempre que as normas e padrões que constituem a supremacia branca for desafiada, a indiferença em relação às precárias condições da vida da população negra será substituída por uma oposição ativa, baseada no medo e no interesse próprio. Escuto isso até com trança. Tão bonito e ficar fazendo isso. Puta, é foda. Tô gostoso igual o Travis Scott, me respeita. É isso, porra. É isso. E agora a gente entra no ponto alto, né? Ponto alto do debate, que vai ser a concepção estrutural do racismo. Antes disso, comentários, perguntas, opiniões, relatos. Aproveita. Agora é a hora. Mas é complicado, mas eu gosto dessa discussão agora. Agora ela pega fogo, velho. Agora o bagulho aqui vai ficar louco. Agora o bagulho aqui vai ficar louco. Na dica de nada, família? Necas de Pitibiriba? Acho engraçado as pessoas que falam que o racismo é estrutural. Por quê, camarada? Disserte sobre. Mas não fala que a estrutura é o capitalismo. É isso. E aqui que a gente vai entrar. Que você chegou um pouco depois, mas ele abre. Quer ver? Eu vou até repetir aqui o que ele fala, porque eu grifei aqui as partes. Cadê? Não, depois disso, caralho. Aqui. Ao contrário de grande parte da literatura sobre o tema, que utiliza os termos indistintamente,
ele vai diferenciar o racismo institucional do racismo estrutural. Eles não são a mesma coisa e descrevem fenômenos distintos. O que acontece é que, muitas vezes, por causa da leitura liberal mesmo, vai se misturar o que é racismo estrutural do que é racismo institucional, justamente para que a estrutura deixe de ser, por exemplo, o capitalismo e a forma que a polícia serve para proteger a propriedade privada. E o problema vai ser, o problema é como a polícia militar é construída. Você tem que desmilitarizar a polícia, você tem que ter algum tipo de polícia, mas não precisa ser essa. Porque aí você está mexendo na estrutura de uma instituição. Porra, é uma balela do caralho. Mas vamos lá então. Agora o bagulho pega fogo. O conceito de racismo institucional foi um enorme avanço no que se refere aos estudos das relações raciais. Primeiro, que demonstra que o racismo transcende ao âmbito da ação individual. E segundo, frisa a dimensão do poder como elemento constitutivo das relações raciais. Não somente o poder de um indivíduo de uma raça sobre o outro, mas de um grupo sobre outros. Algo possível quando há o controle direto ou indireto de determinados grupos sobre o aparato institucional. Não só isso, eu iria um pouquinho além, mas vamos lá. Porém, algumas questões ainda persistem. A gente viu que as instituições reproduzem as condições para o estabelecimento e a manutenção da ordem social. Portanto, as instituições elas vão, assim como toda a sociedade, ter as discriminações dentro delas, né? As instituições vão ser, então, por exemplo, racistas. Portanto, se é possível falar de um racismo institucional, significa que essa imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é, de alguma maneira, conectada com a ordem social, afinal a ordem social permanece a mesma, que ela visa resguardar, que é o objetivo da instituição. Percebam como esse movimento é de um para o outro e outro para um, né? Assim como a instituição vai ter a sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente, com todos os conflitos que lhe são inerentes, é também parte dessa estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. E aqui, e aí eu vou até falar porque eu, como alguém que passou por formações políticas, uma visão que eu tinha antes delas, né? Quando a gente falava sobre sociedade, eu geralmente pensava, tá falando de sociedade, tá falando de todas as pessoas individualmente formadas num grupo, naquele jeito meio durkheimiano de falar, tá ligado? Mas não. Aqui por sociedade, você está falando com as relações sociais de produção, com a forma como é constituída as relações sociais de produção, ou seja, a partir do próprio modo de produção. Isso é uma coisa importante, que se diferencia quando a gente fala de sociedade como estrutura e sociedade como um conglomerado de indivíduos e grupos. São coisas distintas. Mas ambos podem ser trabalhados com sociedade, tá? Esse é um dos grandes BO da sociologia, velho. Eu odeio sociologia por isso, essa parte que eu mais odeio. É muito conceito, muita coisa, e aí às vezes não tem uma diferenciação, e às vezes você fica... Enfim, aí o autor ele usa de uma forma, aí você vai ler o autor, você olha e fala, nossa, da hora, e aí quando você vê, na verdade é mó balela, enfim. E é claro, essa frase vai apresentar uma série de implicações. A primeira é de que, se há instituições cujos padrões de funcionamento redundam em regras que vão privilegiar certos grupos raciais, é porque o racismo faz parte dessa ordem social. Ele não é algo criado por essa instituição, mas reproduzido. E aí, se a gente for tratar como reprodução, a gente tem que tratar como derivacionismo do Estado. Enfim, muita discussão para uma gravação só. Mas, que fique a ressalva já feita. A estrutura social, ela vai ser constituída por vários conflitos, como de classe, de raça, sexuais e por aí vai. O que significa que as instituições também podem atuar de maneira conflituosa, posicionando-se dentro do conflito. Em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial, vão facilmente reproduzir as práticas racistas que são tidas como normais pela sociedade. É o que acontece geralmente em governos, empresas e escolas em que não há espaços ou mecanismos institucionais para tratar desses conflitos. Nesse caso,
As relações do cotidiano do interior dessas instituições vão reproduzir as práticas sociais corriqueiras, dentre as quais o racismo na forma de violência explícita ou de microagressões, como piadas, silenciamento ou isolamento. Enfim, sem nada a fazer, toda instituição irá se tornar uma correria de transmissão de privilégios e violências racistas e sexistas. De tal modo que, se o racismo é inerente à ordem social, a única forma de uma instituição combatê-la é por meio de implementação de práticas antirracistas efetivas. Ok. Vai ser dever da instituição que realmente se preocupe com a questão racial investir na adoção de políticas internas que visem a. Promover igualdade e diversidade em suas relações internas com o público externo, por exemplo, na publicidade, na propaganda. B. Remover obstáculos para a ascensão de minorias em posição de direção e de prestígio na instituição, que é algo ainda muito presente. C. Ter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas institucionais, que é algo limitado. E D. Promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. A segunda consequência é que o racismo não se limita à representatividade. A mera presença de pessoas negras e outras minorias em espaços de poder e decisão não significa que a instituição deixará de atuar de forma racista. Marca aqui. A ação dos indivíduos vai ser orientada e muitas vezes só vai ser possível por meio dessas instituições, sempre tendo como pano de fundo os princípios estruturais da sociedade, as questões da ordem política, econômica e jurídica. Isso vai nos levar a mais duas importantes e polêmicas questões. Silvio Almeida caminhando por caminhos espinhosos, hein? Ele tá fazendo a gente aí por uma trilha perigosa, mas vamos lá. Beber água. 1. A supremacia branca no controle institucional é realmente um problema, na medida em que a ausência de pessoas não brancas em espaços de poder e prestígio é um sintoma de uma sociedade desigual e, particularmente, racista. Ponto. Portanto, é fundamental para a luta racista que pessoas negras e outras minorias estejam representadas nesses espaços de poder, seja por motivos econômicos e políticos ou por motivos éticos. Mas, seria tal medida eficiente? Resposta pessoal, não. É uma prática antirracista efetiva manter alguns poucos negros em espaços de poder sem que haja um mecanismo com criação de mecanismos institucionais efetivos na promoção da igualdade? Não, mas mesmo essa medida ainda é uma medida limitada. E 2. A liderança institucional de pessoas negras basta quando não se tem poder real por projetos e ou programas que possam de fato incidir sobre problemas estruturais, como as questões da ordem, da economia, da política e do direito? Em resumo, o racismo vai ser essa decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nenhum desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Beleza. Marcar aqui. E qual que é a nota de que ele tá falando aqui? Bonilha Silva, Eduardo Bonilha Silva. E Racism Without Racist, Colorblind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. Ok. Comportamentos individuais e processos institucionais vão ser derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Eu não sei se, depois do que aconteceu com a questão do Carrefour, mas esse livro agora me parece muito mais reformista do que antes. Porque assim, eu entendo, por exemplo, colocar: torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas ordens sociais, políticas e econômicas. Mas sobre a questão individual e institucional, ele fala sobre
medidas que coíbam o racismo. Ou seja, ele está falando sobre a prática. Sobre o estrutural, ele fala sobre reflexão. Tipo, eu entendo que a reflexão vai levar à prática e tal. Mas sabe, eu acho que podia ser mais enfático. Opinião, né? Não sei como foi a produção do livro, vocês sabem pra qual coleção que é o livro, né? Quem comanda a coleção, enfim. A viabilidade da reprodução sistêmica de práticas racistas está na organização política, econômica e jurídica da sociedade. O racismo vai se expressar concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Sim, aqui parece dar uma aliviada. Porém, o uso do termo estrutura não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável e que ações políticas institucionais antirracistas sejam inúteis, ou ainda que indivíduos cometam atos discriminatórios não devam ser pessoalmente responsabilizados. Dizer isso seria negar o aspecto social, histórico e político do racismo. O que queremos enfatizar do ponto de vista teórico é que o racismo como grupo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. Portanto, a estruturação do racismo é o que permite, tanto institucionalmente como individualmente, a permanência sistemática disso. Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais vai nos levar a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial. A ênfase da análise estrutural do racismo não vai excluir os sujeitos racializados, mas vai os conceber como parte integrante e ativa de um sistema que, ao mesmo tempo, torna possível suas ações, é por eles criado e recriado a todo momento. A estruturação do capitalismo, do sistema capitalista, ao mesmo tempo que é uma estruturação de um processo histórico que acontece, alguns grupos vão observar e olhar aquilo ali como um momento de poder. Existe essa relação entre a ação humana e processos históricos que estão além da nossa força, além do que a gente pode fazer. Portanto, isso acaba se encaixando, assim como a utilização do racismo para a estruturação do capitalismo. O propósito desse olhar mais complexo é afastar as análises superficiais ou reducionistas sobre a questão racial, que além de não contribuírem para o entendimento do racismo, do problema, dificultam o combate ao racismo, né? O Anthony Giddens vai dizer que a estrutura é viabilizadora e não apenas resistora, o que torna possível que as ações repetidas de muitos indivíduos transformem as estruturas sociais. Ou seja, pensar o racismo como parte da estrutura... Deixa eu marcar aqui 42. Ou seja, marcar o racismo como uma estrutura... Pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para os racistas. Muito pelo contrário, o entendimento desse racismo estrutural e não ser um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Consciente de que o racismo é parte dessa estrutura social e por isso não vai necessitar da intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça o indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Bom dia a todos, peço perdão por entrar no meio da live, estarei acompanhando a mesma completa no YouTube, obrigado pelo espaço. Tamo junto, Rally Oliver, seja bem-vindo, camarada. Seja bem-vindo. Tá tudo certo. Ainda faltam algumas partes aqui pra gente ler, ainda tem umas paginazinhas, se quiser ficar aqui. Enfim, a gente tá acabando o racismo estrutural e vai entrar em processo político. Então, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Vai depender de tudo da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Repara, realmente agora, assim, da primeira vez que eu vi, esse livro parecia de uma radicalidade enorme.
Mas ele não fala que, tipo, tomada de meio de produção, da questão do enfrentamento com as estruturas de poder. Ou seja, não só com as instituições ou de responsabilidade individual, ou de assumir uma postura antirracista, né? O que seria assumir essa postura antirracista? Assim sendo, a raça é um conceito cujo significado não pode ser recolhido em perspectiva relacional. Ou seja, ela não é uma categoria fantasmagórica, um delírio ou uma criação da cabeça de pessoas mal intencionadas. Ela vai ser uma relação social, o que significa dizer que a raça se manifesta em atos concretos ocorridos no interior de uma estrutura social marcada por conflitos e antagonismos. Salve, salve, Rally Oliver! Seja bem-vindo, muito obrigado pela inscrição com o Prime. Agora você é um morcego premium. Rodadinha da inscrição, hein, família? Bora lá, ó. Seja bem-vindo, muito obrigado aí por se inscrever com o Prime, camarada. Minha câmera, ela tá subindo, velho. Não, agora ela tá muito baixa. Aí. Muito obrigado mesmo, camarada de coração. Muito obrigado por fortalecer e confiar no projeto da Caverna do Morcego, camarada. Então, continuando. Diante do que foi visto até o momento, pode-se inferir que o racismo, sob essa perspectiva estrutural, pode ser desdobrado em processo político e processo histórico. E são as duas últimas partes aí pra gente encerrar. Elas não são grandes, tá, família? São partes pequenas. São mais 4 páginas só e a gente encerra. Bora lá. Beber água primeiro, né? Antes de entrar em racismo como processo político. Então, o racismo é processo político. Político porque como processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, vai depender de poder político. Caso contrário, seria inviável a discriminação sistêmica de grupos sociais inteiros. Por isso, não faz sentido a ideia de racismo reverso. Isso não existe, minha galerinha, não existe. O racismo reverso ele seria uma espécie de racismo ao contrário, ou seja, um racismo das minorias dirigido às maiorias. Há um grande equívoco nessa ideia, porque membros de grupos raciais minoritários podem até ser preconceituosos ou praticar discriminação, mas eles não conseguem impor desvantagens sociais a membros de outros grupos majoritários, direta ou indiretamente. Homens brancos não perdem vagas de emprego pelo fato de serem brancos. Pessoas brancas não são suspeitas de atos criminosos por sua condição racial. Tampouco tem sua inteligência e sua capacidade profissional questionada devido à cor da pele. Portanto, não existe racismo reverso. Outra tática é levar para a questão puramente individual, onde o ato discriminatório vai ser racismo. Por isso, essa diferenciação conceitual é muito importante. A própria ideia de racismo reverso vai ser curiosa, porque vai mostrar muitas vezes como nos detalhes moram as grandes questões. O termo reverso já indica que há uma inversão, algo fora do lugar, como se houvesse um jeito certo ou normal da expressão racismo. Racismo é algo normal, contra minorias, negros, latinos, judeus, árabes, persas, ciganos e etc. Porém, fora desses grupos, vai ser algo atípico, algo reverso. O que fica evidente é que a ideia de racismo reverso serve tão somente para deslegitimar as demandas por igualdade racial. Não caiam, né, nesse conto, nesse mito. O racismo reverso nada mais é do que um discurso racista, só que pelo avesso, em que a vitimização é a tônica daqueles que se sentem prejudicados pela perda de alguns privilégios. Ainda que tais privilégios sejam apenas simbólicos e não se traduzam no poder de impor regras ou padrões de comportamento. A politicidade do racismo apresenta-se basicamente em duas dimensões. A. Dimensão institucional, por meio da regulação jurídica e extrajurídica, tendo o Estado como centro das relações políticas da sociedade contemporânea. Somente o Estado pode criar os meios necessários, repressivos, persuasivos ou dissuasivos, para que o racismo e a violência sistêmica que ele engendra sejam incorporadas às práticas cotidianas. Portanto, se só o Estado pode fazer isso, qual é a solução? O fim do Estado. Ponto. Tomada, destruição e superação do Estado. Ponto. Isso desde Lênin. Isso falta aqui nesse livro. Confesso.
Falta isso aqui nesse livro. Desde Lenin, é isso. E B, a dimensão ideológica. E essa é uma dimensão que ainda falta muita coisa para a esquerda avançar, hein? E eu falo como alguém que está começando a estudar ideologia, assim, você vê e ainda fica várias lacunas, assim. Como manter a coesão social diante do racismo? A política não se resume ao uso da força, como já dissemos. É fundamental que as instituições sociais, especialmente o Estado, sejam capazes de produzir narrativas que acentuem a unidade social, apesar de fraturas como a divisão de classes, racismo e sexismo. É parte da dimensão política e do exercício do poder a interessante apresentação de um imaginário social da unificação ideológica, cuja criação e recriação será papel do Estado, escolas, universidades, toda a sociedade política e sociedade institucional, né, civil. Dos meios de comunicação de massa e agora também das redes sociais e seus algoritmos. A gente vai ver adiante que os chamados nacionalismos sempre tiveram as classificações raciais como um vetor importantíssimo de controle social. Entrando na última parte, racismo como processo histórico. Por ser processo estrutural, o racismo é também processo histórico. Dessa forma, não se pode apenas compreender o racismo como uma derivação automática dos sistemas econômico-político. A especificidade da dinâmica estrutural do racismo vai estar ligada às peculiaridades de cada formação social, como a gente vê com Clóvis Moura quando a gente define o modo de produção escravista colonial. Portanto, o capitalismo, e especificamente no Brasil, vai ser marcado por uma estruturação que vai se pautar nessa dominação direta, marcando a pele dos corpos racializados. De tal sorte, quanto ao processo histórico, também pode-se dizer que o racismo vai se manifestar a. De forma circunstancial e específica, e b. Em conexão com as transformações sociais. A gente já ressaltou anteriormente o fato de que, apesar da determinação formal de aspectos como a economia, o Estado e o direito, que são formas sociais, né? E aqui a gente tem citação 43, Alisson Leandro Mascaro, Estado e Forma Política, que é o livro que vai abrir nosso curso presencial. Eu amo esse livro, sou fã do Mascaro, com certeza. É impossível dizer que não, tanto que eu estou sempre citando ele. Né? Cada sociedade vai possuir uma trajetória singular que dará ao econômico, ao político e ao jurídico particularidades, que só vão ser apreendidas quando observadas a partir as respectivas experiências históricas, essas formações sociais. Se a gente tem o Estado e as formas que derivam desse Estado, como se forma esse Estado? A partir do entendimento da formação desse Estado, já postulados que eles são diferentes, apesar de ainda assim serem Estados, ainda assim serem capitalistas, ainda assim serem representados pela burguesia, como eles se formam particularmente. O mesmo vai se passar com o racismo, porque as características biológicas ou culturais só vão ser significantes de raça ou de gêneros em determinadas circunstâncias históricas, portanto, políticas e econômicas. Por isso, é importante compreender o peso das classificações raciais, não apenas na moldura dos comportamentos individuais ou de grupos, mas na definição de estratégicas políticas estatais e não estatais. Os diferentes processos de formação nacional de estados contemporâneos não foram produzidos apenas pelo acaso, mas por projetos políticos, que foi o que eu falei. A gente tem, ao mesmo tempo, o processo histórico do que acontece, assim como a interação das pessoas que vão moldar esse processo que está acontecendo. Portanto, as classificações raciais vão ter um papel importante para definir essas hierarquias sociais, a legitimidade na condução do poder estatal e as estratégias econômicas do desenvolvimento. Aqui a gente está citando Walter Rodney, como a Europa subdesenvolveu a África. Demonstra isso a existência de distintos modos de classificação racial. No Brasil, além da aparência física da ascendência africana, o pertencimento de classe explicitado na capacidade de consumo e na circulação social. Assim, a possibilidade de transitar em direção a uma estética relacionada à branquitude e manter hábitos de consumo característicos da classe média pode tornar alguém racialmente branco. Pausa. Por mais que a gente tenha entendimento da diferenciação do Estado, é importante pontuar outra coisa. Que aí vem a teoria do valor clivagem, a teoria crítica da economia política, né? A Roswitha Schultz, a partir do que Marx e Pachucanes escrevem
E a galera de Frankfurt, ela vai definir algo além. Ela vai observar que a formação do Estado, ainda na Europa, já possui uma identidade. O Estado não é apenas Estado, mas o Estado vai ter caráteres de burguesia, homens, cis e héteros. Também buscando criar uma binaridade em todos esses termos. A contraposição de brancos não são todos os outros grupos existentes, mas são os não brancos, ou os racializados. Hétero, homo, cis, trans, homem, mulher. E sempre buscando colocar isso daí e definir e delimitar isso. É uma coisa importante para a reprodução do capital, historicamente falando. E essa demarcação, razão versus emoção, exato, toda essa construção. A Thaís Leite, ela elucida isso daí de uma maneira brilhante, tá? Recomendo realmente lerem ela. A partir disso daí, então, a gente teria, por exemplo, o modo de produção escravista colonial e depois da entrada do Estado capitalista aqui, não só com uma estruturação disso, mas como uma coisa que confirmasse esse Estado e esse direito previamente criados. Tá ligado? Realmente unir o útil ao agradável. Você vai, as formas econômicas de produção feitas pela colonização, pela dominação, vão confirmar esse Estado que se formava. E tem todo esse processo entre algo que acontece de forma... eu vou utilizar o termo natural, mas não que aconteça do nada, tá? E não que seja algo que devesse acontecer, mas algo que vai acontecendo pelo desenvolvimento da sociedade em determinada época. E a ação daquelas pessoas. O mesmo não acontece nos Estados Unidos, cujo processo de classificação racial, no bojo do processo de formação nacional, conduziu o país a uma lógica distinta do que se refere à constituição identitária. Portanto, a gente tem uma diferença nos Estados Unidos, mas, que frise-se bem, não é uma diferença que o Estado não representa alguém branco, rico e tal, mas que a demarcação de raça vai se dar de forma diferente. Mas, quem que o Estado representa e representou durante toda a época? É o que a Angela Davis vai falar quando ela vai falar sobre a questão da abolição da escravidão. Ela fala, o processo prisional faz com que pessoas brancas sejam liberadas e haja um grande acúmulo de pessoas racializadas dentro das cadeias. E essas pessoas racializadas não correspondem nem a 50% da população, mas elas passam a corresponder a cerca de 80% dentro do sistema penal. Portanto, você pode falar que existem outras demarcações raciais, mas ainda assim o Estado e direito são brancos, héteros, cis e burgueses. A One Drop Rule, que significa regra de uma gota de sangue, faz com que aqueles que com sangue negro assim sejam considerados. São formas distintas de racialização, de exercício de poder e de reprodução da cultura, mas que demonstram a exaustão e a importância das relações raciais para o estudo das sociedades. E aqui, citação 45, de que é? Tá. Nos próximos capítulos, ou seja, nos próximos encontros, toda terça-feira às 10 horas deste mesmo canal e depois do YouTube, falaremos sobre 4 elementos que consideramos o cerne da manifestação estrutural do racismo: ideologia, política, direito e economia. A nossa tese é que o estudo do racismo não deve ser desvinculado de uma análise sobre esses 4 elementos, mas que o sustentamos aqui vai também no sentido oposto. A ideologia, a política, o direito e a economia não devem prescindir do estudo do racismo. Portanto, essa divisão da análise do racismo em 4 elementos estruturais é feita apenas para fins expositivos, dado que estamos tratando de um fenômeno social complexo, e o mundo que a raça define a vida e a morte, não a tomar como elemento da análise das grandes questões contemporâneas, é uma falta de compromisso com a ciência e a resolução das grandes mazelas do mundo. E assim a gente encerra essa parte. Porra, você que curtiu, você que tá curtindo aí, você que viu como é o projeto, não esquece aí que você pode apoiar a Caverna do Morcego de diversas formas, né? Se inscrevendo através do Prime ou das formas de inscrição que possuem aí, através do Apoia-se, né? Nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna do Morcego, e também através do Pix, mpbl97531@gmail.com, o QR Code tá aqui. Atualmente, a única forma, né,
que a gente consegue ganhar dinheiro é com esse apoio coletivo feito pela galera. Enquanto vocês aí vão comentando suas últimas coisas, antes da gente encerrar, eu vou fazer os últimos anúncios. Então aproveitem agora para falar, tá? Vão digitando aí que eu vou falar aqui. Lembrar vocês também das redes sociais, @morcego_, Marcos_. É lá onde eu divulgo tudo. No Insta, no Twitter e às vezes no TikTok. Faz tempo, inclusive vou lançar TikTok hoje lá. Além disso, aqui na Twitch, amanhã, 8 horas da noite, nós começaremos a ler Kropotkin. Pra galera anarquista aí, As Prisões do Kropotkin, a gente começa amanhã, 8 horas da noite, quarta-feira, dia 25, tá? Eu não vou fazer, vou fazer um post no Insta, mas lembrem, guardem, se programem, anotem e baixem o PDF no Drive, tá no mesmo Drive. Podcast se chama Caverna do Morcego, tá em todas as plataformas de podcast. No YouTube, pesquisa Lives da Caverna do Morcego, que é mais fácil, tá? Além disso, a gente tá com o cupom de desconto na autonomia, #morcego na autonomia, 20%. Dia 1º do mês que vem, dia 1º de junho, nós estaremos lançando as inscrições para participar do grupo presencial da Caverna do Morcego. Morcego, em junho, como só começa em julho, né? Eu não vou saber se ainda vou conseguir colar e tal, não sei o que. Ou eu só vou conseguir colar em um encontro ou outro e tal, não sei o que. Tá tudo certo, galera. É só colar. É só pra gente ter uma noção do quanto de dinheiro a gente vai conseguir arrecadar pra garantia do espaço e pra questão das ferramentas. Afinal, a ideia também é transmitir em live. Portanto, microfone, câmera, PC, enfim, várias coisas assim. Alguma coisa pra vocês falarem, família? Alguma coisa? Agora é a hora. Fale agora o cálice para sempre. Mentira, não cálice para sempre não. Fale. Exerça sua voz. Lute, se organize. E bora lutar por uma educação popular, né, família? Porra, tá foda. Tá foda. Enfim, eu vou contar 20 segundos aqui. Se ninguém falar nada, a gente coloca a música, encerra, eu faço a raid pra alguém e marcha na boneca. Pá, 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 pá. Entonces é isso, né? Entonces é isso. Eu só sei falar entonces em espanhol, família, perdão. Putz. O Wi-Fi caiu. Mas ainda estamos aqui, beleza. Voltou. Então é isso, tá, família? Eu vou fazer a raid pra Preto e Nerd. Porque ela é a pessoa ao vivo que tá com menos pessoas. Fiquem aí, tá ligado? Acompanhem um pouco o trabalho dela, conheçam, sigam. Até mais, /raid Preto e Nerd. Se cuidem, até mais. Eu vou colocar uma musiquinha enquanto encerra, tá? Então fiquem aí.